Olá, meus amados, mais uma vez o Richelli, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado seu like e que tem se esforçado para que outras pessoas assistam às mensagens aqui transmitidas. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Incentive pessoas a se inscreverem no canal, assistirem os vídeos. Sei que são vídeos longos, mas nesses vídeos vocês podem tirar proveito de alguma coisa. Não pelo fato de eu estar dizendo algo, mas pelo fato dos versos aqui colocados, em que vocês mesmos podem pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Então, há muitas e muitas vezes eu já me vi falando que não sei falar. De fato, eu não sei me expressar direito. Eu sou uma pessoa pesada de boca. Eu tenho dificuldade em me expressar. Mas isso não é algo que possa me fazer desistir do propósito daquele que me chamou. Mesmo que você me veja como alguém comentou uma certa vez, você não sabe nem falar. Mas tudo bem, tá valendo. Tá valendo. Toda humilhação tá valendo. Toda exposição à vergonha tá valendo. Toda exposição ao ridículo tá valendo. Pela evocação daquele que me chamou. Então, o que as pessoas não entendem é que eu tenho esse chamado e não é por causa da minha dificuldade que eu deixarei de exercer, com dificuldade ou sem dificuldade. Com certeza alguma coisa em que eu falar vai tocar no seu coração, vai iluminar os seus olhos, a sua mente será liberta. Porque hoje as pessoas elas estão presas aqui na mente. É na mente em que as pessoas hoje estão presas nas correntes das religiões. Então eu queria falar com relação àquele que se diz assim que é necessário fazer uma exegese de texto. E eu não sei porque eles insistem em falar essas coisas da qual você não encontra uma base bíblica para sustentar e apoiar essa opinião, essa ideia de que tem que se fazer uma exegese. A própria Bíblia não te dá nenhuma base para você sustentar essa ideia de que se precisa fazer exegese. Eu vou dizer e repito. Existem livros que foram escritos para os judeus, existem livros que foram escritos para os gentios. Ok? Sabendo isso, tem coisa que é para judeu, do qual eu não preciso. Claro, está ali, serve de lição para mim? Serve de lição para você? Serve. Mas eu não tenho que seguir e andar conforme aqueles que estavam debaixo da lei. Mas vamos esquecer um pouco esse papo de lei e vamos falar a respeito do assunto de hoje. Hoje, 14 de setembro de 2019. Esse vídeo já está gravado, porém eu só estarei publicando ele em mais alguns dias para frente. Eu tenho mais ou menos uns 6 a 8 vídeos gravados. Que é para mim ir colocando, porque a semana passada eu não postei quase vídeo algum, até porque eu estava com um problema no celular. E aí, agora que eu estou começando a colocar eles no YouTube, e hoje, o dia em que eu estou colocando esse vídeo no YouTube, dia 19 de setembro de 2019, mas esse vídeo foi gravado num sábado anterior ao dia de hoje. Então, eu queria pensar com vocês a respeito de algumas coisas que se encontram, porque
a teologia, o sistema, a religião, a começar pela Bíblia, né? Eles criaram a Bíblia, eles criaram o sistema católico e criaram a Bíblia para fazer validar aquilo que eles queriam. A substituição foi feita. Se você olhar lá Mateus 28, de 15 em diante, em que os soldados são pagos para poder omitir com relação à ressurreição de Cristo, para dizer que eles dormiram e os discípulos ali entraram no túmulo e levaram o corpo dele. E aí começou tudo ali. Mas também isso aqui vai ficar para um outro dia, porque a questão aqui é a seguinte: abra sua Bíblia em 1 Coríntios, porque hoje eu estou muito assim mais interessado no que diz o apóstolo Paulo do que qualquer outra parte dessa Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 3. Capítulo 3. Deixa eu ver se é o 3 mesmo, pessoal. Não, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 26. Capítulo 1, versículo 26. Paulo aqui está falando a vocação dos justos, dos separados, dos santos. Ele diz assim: irmão, reparai. Antes de iniciar, deixa eu fazer um breve resumo do que aconteceu. Eles começaram lá atrás, que eu comecei e não terminei, né? Eles começaram lá atrás com aquele engano de dizer que o corpo havia sido furtado em troca de um determinado valor. E aí eles apresentaram medo, mas aqueles que lhes pagaram garantiram a sua segurança para eles e seus familiares. Porque é assim, mas se chegar ao ouvido do governador Pilatos, não se preocupe. Então quem estava pagando eles tinha autoridade para lhes garantir a segurança, ok? Aí tudo bem. E aí o sistema religioso aprendeu a conduzir a igreja do Salvador. Mas a verdadeira igreja do Salvador, ela não pode ser conduzida por homens. A verdadeira igreja do Salvador não pode ser conduzida por homens, porque Yahushua é o cabeça da igreja. Ou seja, o Cristo que vocês dizem é o cabeça da igreja. Yahushua é o cabeça da igreja, não pode haver uma outra cabeça. Não é Tiamat, que tem várias cabeças. Não é Tiamat. É um só cabeça. E esse é o governo da sua igreja. Ele é o que governa a sua igreja. A sua igreja anda segundo o governo do cabeça. Mas o que a religião apresenta é que ele é o cabeça, mas eu sou a mini cabeça. Então é um local em que se encontra muitas cabeças. Se você precisa recorrer ao presbítero, ao diácono, ao bispo, ao ancião, e é muitas cabeças. Ok? Mas a verdadeira igreja do Salvador, ela não pode ser governada nem ter uma outra cabeça senão ele próprio. Ela não pode ser governada por homem, ela não pode ser liderada por homens. Então, o sistema religioso, com toda a sua sabedoria, sagacidade, eles criaram um método pelo qual eles viessem a liderar a verdadeira igreja do Criador. E eles se aproveitaram de um período de fragilidade em que os que foram vocacionados para levar isso adiante, morrendo, ficando ali aqueles seus discípulos que sabiam, mas não sabiam tanto quanto eles, e isso por meio de ameaça e afronta e perseguições, eles foram impondo
as ameaças, o medo, condicionando aquelas pessoas a se submeterem a eles por conta de ameaça. Se eles não se submetessem, morreria. Foram espetáculos no circo de Nero. Foram lançados nas covas, ali no Coliseu, foram lançados para lutarem com leões. Foram açoitados, foram usados como tochas humanas. Foram pendurados como tocha humana para representar o que poderia acontecer com aqueles que não renegassem a sua fé no Evangelho que Paulo havia ensinado. Então eles criaram um método, criaram a teologia, que só estava ao alcance de quem era rico, de quem nasceu nesse berço, de quem era pessoas de condições, e estava longe do alcance dos pequeninos e dos pobres. Estava longe do alcance dos pobres e pequeninos, mas eles não faziam ideia de que em pleno século XXI o Criador estaria suscitando pessoas pequeninas para expor o verdadeiro Evangelho e reduzir os sábios a nada. E transformar e reduzir a sabedoria desses sábios teólogos a nada. Então vamos dar uma olhada aqui, tendo dito isso, e porque o Evangelho era privilégio para poucos, era privilégio só para quem podia pagar. Para pobres e pequeninos era algo escondido, e eles ensinavam somente aquilo que eles queriam para tirar proveito da ingenuidade, da falta de conhecimento. E aí eles criaram um determinado método de exegese para fazer com que as pessoas pensassem que elas seriam incapazes de compreender as palavras contidas nesse livro. Mas vamos ver o que Paulo tem a dizer? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que naquele tempo em que eles já haviam feito isso e que hoje isso ainda continua em prática, em que naquele tempo em que eles já haviam feito isso, de colocar condições para se aprender isso aqui, que só aprendia quem podia, porque estava oculto aos pobres, por conta do homem que tomou isso aqui. O homem tomou esse conhecimento para si, e aí eles manipulavam o povo por meio desse livro, por meio dessas escrituras. Ok? E aí Paulo está dizendo que não foram chamados muitos sábios, alguns sábios foram chamados, mas não muitos sábios segundo a carne. Ele está falando de sabedoria segundo a sabedoria do homem, não da sabedoria segundo o Espírito. Ok? Vou repetir o texto. Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus, eu vou ler Deus, Yahweh, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ou seja, hoje, toda essa sabedoria que você vê por meio do estudo acadêmico, teológico, toda essa exegese que eles fazem, toda essa força de conhecimento que eles adquiriram, é um conhecimento de carne, não é um conhecimento de homem para homem. Todo esse conhecimento, eles serão reduzidos a nada. Eles serão reduzidos a nada porque o Criador está contrariando,
contrariando isso. O Criador está contrariando a sabedoria do homem, está contrariando o aprendizado de homem para homem na carne. Preste atenção comigo. Pelo contrário, Yahweh escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas para envergonhar as fortes, né? Então, assim, aqueles que hoje se acham que são chamados de louco, eles são chamados de louco, mas eles são loucos para envergonhar os sábios. Nós somos loucos para envergonhar os teólogos, os líderes, os pastores, os bacharelados, todos esses que têm conhecimento teológico, que fazem exegese, interpretação, hermenêutica. Eles serão reduzidos a nada por conta do povo que o Salvador tem levantado nos dias de hoje. Povo desprezível, povo pesado de palavra, povo pobre, pequenino, inculto. Não importa se você sabe ou não sabe ler, não importa se você é ou não bacharelado, não importa se você tem ou não teologia, na verdade não importa nem se você sabe ler. Se ele te chamar, ele te vocacionará, ele te capacitará a dizer aquilo que ele quer que você fale. Mas aí você vai nesses lugares, eles dizem que eu sou bacharelado, tudo anel, tudo é anel, canudinho debaixo do braço, chapeuzinho de formatura, foto com os amigos, eu sou formado e eu tenho bacharelado, eu sou teólogo. Não está me dizendo nada. Eu sei que estudar é bom, mas tudo quanto vocês aprendem dentro da teologia é para manipular o povo, para distorcer o que está certo. Vocês não utilizam esse conhecimento para a favor do povo, em prol do povo. Vocês utilizam o conhecimento que vocês adquirem e tiram proveito para si mesmo, pois vocês pagam caro para se formar na profissão. E eu digo para você, pastor não é algo que se adquire em uma escola teológica. Não, isso é um dom. Você pode ser um pastor onde quer que você esteja, e desde que alguém esteja necessitado e você está ali em consolo para aquela pessoa, você está dando para ela um norte em que você pode ser o pastor da sua família, você pode ser o pastor na sua empresa, você pode ser o pastor na sua faculdade, no seu colégio. Se você cuida de pessoas, você é um pastor, mas isso é um dom. Não é algo que se adquire, porque hoje os pastores que vocês conhecem, eles são formados. Aí vem aqueles, com chifre de carneiro, com óleo, e joga sobre a cabeça daquele, é pastor. Pastor constituído pela carne, não pelo Espírito do Cristo vivificado. Mas esse óleo não é unção, é macumba. Você não viu o Salvador ungindo, e olha que ele estava debaixo da lei, hein? Você não viu o Salvador ungindo seus discípulos com óleo? Eu agora, como ministro, como representação do Deus do universo, como a representação de Yahweh, te unjo e declaro que tu és o meu discípulo, meu apóstolo Pedro. Não houve isso. A única coisa que ele fez, sim, ele impôs as mãos sobre eles, mas não derramou o óleo, não teve isso. Então vamos olhar os textos, que os textos é que interessam. Aí o 27, pelo contrário, Yahweh escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aí o 28, e Yahweh escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquele que não são
para reduzir as que são. Ou seja, aí eu tenho alguns conhecidos que falam assim, pô cara, tu não fez teologia, tu não... Não sou eu. Não foi eu que quis fazer isso. Não foi eu que quis começar. Aí, por exemplo, eu fui levado até o YouTube. Eu não sei falar, gente. Eu não sei falar. Mas aí eu me deparei com o YouTube. Eu tinha um canal desde 2013. E esse ano, há mais ou menos 5 ou 6 meses atrás, 5 a 6 meses atrás, não sei, eu me deparei com esse canal, entrei ali, fiz um vídeo, e vocês podem tirar a dúvida de que realmente eu não sei falar, assistindo meus vídeos. E aí me deparei diante desse canal e gravei um vídeo e publiquei. E aí, quantas pessoas entendidas, sábias, instruídas, letradas, formadas, com canudo, com chapéuzinho de formatura, com anel no dedo, vão me assistir? E quem é que está sendo colocado ao ridículo? Quem é que está sendo exposto ao ridículo? Quem é que está sendo chamado de burro? Eu. Mas não é porque eu quis fazer isso, porque de mim mesmo eu não estaria aqui, me expondo para servir para o circo, para servir de espetáculo no circo dos sábios, dos líderes, dos bacharelados, dos que usam anéis, que tem canudo. Por mim mesmo eu não estaria aqui, mas não foi eu que quis. Olha quem é que quer. A própria leitura do texto está dizendo aqui. A própria leitura do texto está dizendo aqui, ele é quem escolhe, ele é quem escolhe, ele é quem escolhe os loucos, os fracos, os incultos, é ele que escolhe. Vamos ver o 28. Iarro escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que são para reduzir a nada os que são. Então não foi eu que quis estar aqui, mas eu fui colocado aqui para reduzir a sabedoria de vocês em nada. E aí você vem, mas eu sou pastor, teólogo. E aí se eu te apresentar Malaquias ou qualquer um outro livro lá da lei, você vai dizer, eu já sei. Tá vendo o canal do YouTube? Aí você vai dizer para mim, olha, não assiste lá não. Mas foi vocês mesmos que nos ensinaram, reter de o que é bom. Eu assisto e retenho o que é bom. Vamos ver o 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Iarro. Então, assim, não é porque eu fiz uma teologia, porque eu sei fazer a exegese, porque eu sei fazer a hermenêutica, porque eu sei fazer uma bela interpretação do texto e sei fazer uma bela mensagem, aplicar uma bela mensagem a partir daquilo que leio, porque eu tenho um bom entendimento, porque eu tenho uma boa oratória. Não é por nada disso. Não é por nada disso. Ele decidiu escolher as coisas pequeninas, as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas humildes para confundir as que são a nada. Ele decidiu escolher os humildes para reduzir os que são alguma coisa em nada. Porque se você aprendeu na teologia isso, aquilo, ou seja lá o que for, e você for chamado, e aí você vai achar que é mérito seu, mérito do conhecimento que você adquiriu. E muitas vezes eu peço perdão ao Criador hoje, porque muitas vezes, até mesmo no canal, eu falei que existem pessoas muito mais capacitadas na letra, sim. Mas isso aqui é algo que não depende da letra para que você saiba interpretar. Isso aqui é algo que não depende de um ensinamento de homem. Isso aqui é algo que te é revelado pelo Espírito. E é revelado a quem Ele quer revelar. E Ele revela quem? Aos pequeninos, aos humildes, aos que são desprezíveis. Vamos olhar mais algum texto?
Eu vou fazer assim. Eu vou lá em Êxodo. Eu vou começar em Moisés e vou chegar em Paulo, ok? Eu vou começar em Moisés e vou chegar em Paulo. Peço que vocês possam suportar-me um pouco mais na minha loucura, ok? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo 10 em diante. Êxodo 4, 10 em diante. Diz assim, abra sua Bíblia, Êxodo 4, 10 em diante. Eu estou começando por Moisés, mas o propósito é chegar em Paulo. Eu espero conseguir chegar a tempo. Então, disse Moisés ao Senhor. Eu vou ler conforme está escrito. Disse Moisés ao Senhor. Então disse Moisés ao Senhor. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés aqui, ele apresentou uma desculpa ao Criador para não ir cumprir o chamado do qual o Criador lhe designou, para que ele pudesse ser dispensado do chamado. Ele colocou a sua verdadeira condição, ok? Até aí tudo bem, né? O 11, a resposta do Criador e do Salvador, né? Na verdade aqui é Yahushua falando com Moisés. 11, respondeu-lhe o Senhor: quem é que fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Aí ele diz assim, continua ele falando, 12, né? Vai, pois agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que te hás de falar. 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Moisés está pedindo para ser dispensado do chamado, do propósito que o Criador propôs a ele, tinha proposto para ele. Só que Moisés, antes que o mundo houvesse sido formado, ele já tinha sido escolhido para essa função, ok? Aí o 14, então, menos a mim, né? O 14 agora. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Então, Moisés apresentou a sua dificuldade de falar, porém ele não foi dispensado. Moisés estava, poxa, mas eu não sei falar, vão me ridicularizar, vão isso, vão aquilo. Eu não sei fazer hermenêutica, eu não sei fazer uma exegese, vão me chamar de burro. Onde eu for, todo mundo vai falar, olha lá o burro, olha lá o herege. Hoje nós somos herege. Olha lá o herege, olha lá o desigrejado, olha lá o desviado, olha lá o que está sendo usado pelo demônio, pelo capeta. Olha lá o ridículo, sempre há lá alguma coisa ruim que vem da religião para nós. Então
Moisés lhe seria por Deus. Ele, o Criador, seria boca de Moisés. Moisés seria boca de Arão. Arão seria boca de Moisés, mas Moisés seria Deus para Arão. O próprio Criador, ele se representava, quando Arão se referia a Moisés, ele estava se referindo ao próprio Criador. Então não é pela sua dificuldade, se o Criador te escolheu, ainda que você não saiba falar, ele vai colocar uma outra pessoa para falar por ti, mas você estará junto com ela. Porque do seu propósito ninguém escapa. Ele não poderia ter deixado só Arão e substituído Moisés? Mas por que não? Porque Moisés era um predestinado. Ele foi vocacionado para isso antes que ele viesse a existir. Vamos olhar mais um texto? Jeremias, capítulo 1. Alguns versículos. Abra sua Bíblia. Jeremias, se você acha que você tem dificuldade de falar, abra sua Bíblia em Jeremias e mude de atitude a partir de hoje. Como eu disse, né? Eu que me sentia o mais desprezível e despreparado, incapacitado sempre fui, né? Mas assim, não é de nós mesmo. Se não for dele, não adianta. Vamos ver alguns versículos aqui. Jeremias capítulo 1, como eu disse, versículo 4, 5, 6, 7. Depois 17 e 18. Diz assim o versículo 4: A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. 6. Então lhe disse eu: Senhor Yahweh, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. 7. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. O 8. Eu não tinha posto 8 ali, mas vamos ver se o 8 fala alguma coisa. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Agora nós vamos dar um pulinho para o 17. Só que aqui vocês perceberam que ele preparou Jeremias antes mesmo que ele viesse a existir. E com que propósito? Para que ele fosse profeta às nações? Ele já havia determinado que Jeremias, quando viesse a existir, seria profeta às nações. Só que ele utilizou esse profeta numa época em que as pessoas os considerariam imaturo. Uma criança somente. Uma criança somente, que uma criança pode ensinar a um adulto. No caso de Jeremias, ele ensinou muito. Então, não diga que você não sabe falar, porque não depende da sua sabedoria, mas depende da sabedoria que vem do alto, descendo do Pai das luzes, como diz lá em Tiago. Todo dom perfeito e toda boa obra que vem descendo do Pai das luzes. Aí agora, vamos dar uma olhadinha no versículo 17 e o 18. Diz assim: Pois tu cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Então ele falou para Jeremias: não tenha medo, para que eu não te infunda na sua presença, para que ele não seja envergonhado ou corrigido, castigado pelo Criador ali na presença de todos. É porque eu não busquei o significado no dicionário, mas depois eu vou procurar entender o que significa essa palavra infundar. Infunda, né? Na presença deles. Para que eu não te infunda espanto na presença deles. Ou seja,
Deve ser alguma coisa com relação ao que eu disse. Mas aí diz o 18: eis que hoje ponho... Jeremias está falando agora, né? Eis que hoje ponho por cidade fortificada por coluna de ferro e por muros de bronze contra todos os pais, contra todos os reis de Judá, contra todos os reis de Judá, contra todos os seus príncipes, contra todos os sacerdotes e contra todo o seu povo. Então o Criador aqui, ele usou uma criança para falar contra os reis de Judá, contra todos os príncipes, contra todos os sacerdotes, contra todo o seu povo, ou seja, contra toda a cidade. Ele poderia ter chamado alguém com muito mais capacitação, mas ele não quis, porque não depende do que eu aprendi com um homem, depende da vontade dele. Depende da vontade dele. Aí você vê Moisés, boca pesada. Jeremias, uma criança. Vamos ver uma história de uma outra criança? Abre a sua Bíblia, em Mateus 13. 13 a partir do 53. Essa outra criança aqui é Yahushua. Mateus 13, 53 em diante. Mateus 13, 53 em diante. Que encontraremos aquela passagem que eu vou ler como está escrito: Jesus prega em Nazaré, ok? Tendo Yahushua proferido esta parábola, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estas poderosas e estes poderes miraculosos? Então eles ficaram, e ali se encontravam escribas e fariseus, sacerdotes, e outras, a nata da sociedade se encontrava ali na sinagoga. E aí essa criança começa a ensinar, e eles a ponto de se maravilhar, perguntando de onde vinha aquela sabedoria. E aí os sacerdotes disseram: ué, não é este filho de José? Querendo dizer com isso: não é nada, é filho do carpinteiro, é filho de Maria. Não é esse o filho de José? Querendo reduzir aquela sabedoria do Salvador a nada. É o filho de um pedreiro. Carpintaria naquela época, ele talhava tanto madeira quanto pedra. Seria como se fosse um pedreiro no dia de hoje. E espera um pouquinho, gato. Só um instantinho, pessoal. Vem. Voltei, desculpa, porque o gato veio aqui pedir comida. Tinha no pote, mas ele gosta de ver cair. Então, eles quiseram diminuir aquela sabedoria a nada. É filho de um carpinteiro. Carpintaria naquela época, ele talhava pedra e madeira. Era um construtor, ok? Então, aí eles, é um pé rachado. É um pé rachado. E aí eles quiseram desprezar aquele conhecimento, ridicularizando, dizendo: não é esse o filho de José e de Maria? Vamos ver o que o texto diz. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seu irmão Tiago e Simão Judas? Não vive entre nós todas suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. E Yahushua, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Então, assim, a sabedoria daquela criança, que
fez com que eles se maravilhassem. Foi desprezada só pelo simples fato de ele ter vindo de um lar humilde. E hoje o que acontece? Esses doutores, esses magnatas do anel, do canudo, que põem os seus ternos, sua gravata, que anda nos seus melhores carros, o que eles têm feito? Desvalorizado, desprezado a sabedoria que vem de mim e dos outros pequeninos que foram vocacionados pelo Criador para fazer com que a sabedoria deles seja reduzida a nada. Nós somos pequeninos e somos desprezados só pelo simples fato de estar vindo de um lugar humilde. Então eles preferiram abandonar, descreditar aquela sabedoria que eles tiveram contato, pelo simples fato de saber que era filho de José e Maria. Não importa quantos anos aquela criança tinha, e era 12 anos, a mesma idade de Jeremias. Mas tudo bem, vamos olhar mais um outro exemplo. Abre sua Bíblia agora em Atos capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13, somente esse versículo. E aí o meu amigo, ele insiste naquela condição de que é necessário fazer a exegese para enganar as pessoas. Atos 4, somente versículo 13. Aqui ele está falando, né, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui é Pedro e João, eles estavam ali indo à Porta Formosa, se eu não me engano. Mas tudo bem. Aí ele diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sendo estes homens iletrados e incultos, aí caiu a casa. Aqueles sacerdotes, aqueles escribas, aqueles fariseus que se encontraram ali na porta do templo, quando viram a sabedoria de Pedro e João, sabendo que eles eram analfabetos, eu não digo analfabeto que em total 100%, eles poderiam saber ler, mas eles não tinham uma leitura da qual lhes trouxesse grande sabedoria, a ponto de lhes deixar admirados. É o meu gato que está aqui, pessoal. Apareceu um pedacinho dele aí. Então, eles ficaram maravilhados, mas ao mesmo tempo ameaçaram eles, né? Eles foram ameaçados para não mais ensinar acerca do nome que eles estavam pregando. Então, o Criador aqui está contrariando toda a lógica da sabedoria humana. O Salvador e o seu Pai está contrariando a lógica da sabedoria da teologia, a lógica da sabedoria humana. Ele está contrariando ou não está? Ele chamou agora, diante dos doutores da lei, que se admiraram com a sabedoria de Pedro. Vamos ver de Pedro e João. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Yahushua. Então, não é pelo que você estudou, não é pelo que eu ou outra pessoa pode ensinar a você, não. É pelo simples fato de andar com o Salvador. Mas a igreja da religião hoje, ela não anda com o Salvador, por isso ela está cega, por isso ela não recebe essa revelação, porque o Deus deles é o seu ventre, eles não estão arraigados no Salvador, eles estão assentados no Salvador, melhor dizendo, eles não estão assentados no Salvador, eles estão assentados em Mamon. Se você tirar Mamon de lá, se Sérgio Moro lançasse um decreto hoje do qual toda instituição não recebesse dinheiro, não ficaria uma com as suas portas abertas. E só assim vocês talvez acreditassem no nosso testemunho.
Mas se vocês não vão acreditar, se vocês não acreditam no nosso testemunho, pelo que falamos, acreditarão pelo nosso viver. Pelo nosso modo de viver, vocês acabarão acreditando. Vamos olhar mais um texto. Deixa eu lembrar aqui o texto. Romanos, acho que é Romanos 9. É que eu não anotei aqui. Não, agora vamos fazer algo diferente. Em Romanos 9, ali, que ele está falando de Esaú e Jacó, porque meu tempo tá curto, mas eu vou tentar falar rápido. Eu acho que é Romanos 9, pessoal. Eu acho, não tenho a certeza. Se não for, eu vou pular. Não é Sandy Júnior não, mas vamos pular. Mas é Romanos 9, sim. Aqui ele está falando de alguma coisa que contraria a lógica da sabedoria humana, tá? Aqui, ó, Romanos 9, de 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Gêmeos aqui, Jacó e Esaú, ok? Fique sabendo disso, Jacó e Esaú. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Yahweh, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então eles não haviam nascido, porém eles já tinham sido eleitos para um propósito do qual aqueles que chamou. O 12. O 12. Já fora dito a ela. Vou ler de novo o 11 para a gente tentar entender melhor. E ainda não era nascido os gêmeos, nem tinham praticado nem bem nem mal. Eles não eram nascidos e não tinham praticado nem bem nem mal, mas o Criador, na sua eleição, já havia decretado o que ele queria. Nem bem nem mal, para que o propósito de Yahweh, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela quem? Rebeca. Aí diz aqui, a ela, o mais velho será servo do mais moço. Antes que eles viessem a existir, ela nem grávida estava. E ele já tinha profetizado isso e anunciado isso à sua mãe, a Rebeca. Aí ele diz assim: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Mas aí você vê assim, poxa, Jacó usurpou, era um usurpador, era um enganador. Esaú, ele tinha direito à primogenitura por ele ter nascido primeiro. Porém, o Criador se aborreceu de Esaú e amou a Jacó. A igreja da religião hoje, ela abraça o que o Criador rejeitou e rejeita o que o Criador abraçou. Então, aí fala assim, mas Jacó aborreceu. Jacó usurpou. Jacó, ele tramou com a sua mãe e enganou seu pai. Esaú não. Mas aprove ao Criador assim ser e assim é. Era só isso que eu queria que vocês tivessem consciência. De que não depende de mim nem de você. É do que ele quer. Não é porque você fez faculdade, não. Mas a gente vai ver uma outra coisa agora. Agora nós vamos ver a contradição de tudo quanto ele escolheu. Moisés, Jeremias, Moisés boca pesada, Jeremias uma criança, o Salvador uma criança, quando já demonstrou ali sabedoria. Pedro e João, homens incultos, iletrados. Mas agora ele vai na contramão de tudo quanto ele havia escolhido. Ele agora vai para dentro do Sinédrio. E agora ele escolhe Paulo.
Abre sua Bíblia em Filipenses 3:3. Para nós entendermos. E aí o meu amigo, ele, não, tem que fazer exegese do texto. Vai com exegese de cavalo para onde você quiser. Aqui não. Aqui não tem fermento. Exegese é fermento. Aqui exegese é fermento. A verdadeira reverência é você entender o que está escrito. Não é o fato de você se levantar para beber um copo d'água. Porque aquele que está ali, ele quer a atenção plena para ele, porque ele precisa que você seja totalmente 100% dirigido e liderado por ele. Vamos ver aqui, Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então, Paulo está falando aqui de eles como judeu, de ele se incluindo como judeus. É eles que sabiam isso. E aí ele está falando agora do currículo dele. Olha o currículo de Paulo. Olha o orgulho de Paulo. Porque o 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está falando, se alguém aí pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Mas olha o orgulho judeu. Olha o orgulho da tradição do farisaísmo. Aí ele diz assim, o 5. Circuncidado, olha o Paulo contando aqui o seu currículo. Circuncidado aos 8 dias. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Tribo de Benjamim é de uma tribo nobre. Paulo é Shaul, descendente do rei Saul. Paulo vem de uma linhagem de nobres de Israel. Ok? Então Paulo, por conta dessa linhagem nobre, ele podia se vangloriar segundo a carne, porque ele está dando um exemplo aqui para eles. Aí ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ou seja, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Mas aí, quanto ao zelo, ou seja, o farisaísmo tinha um zelo. E quanto ao zelo do farisaísmo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, diferente de Moisés, Jeremias, Yahushua, Pedro, João. Agora um homem não analfabeto, porém um homem de status, de posição, de reconhecimento, um homem nobre. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo foi chamado com toda a sua capacitação, com todo o seu aprendizado que ele teve com Gamaliel, nas melhores escolas, na melhor sinagoga. Ele era membro do Sinédrio. Paulo era um fariseu de posição da linhagem nobre de rei Saul e que estudou com Gamaliel. Vamos olhar mais um pouquinho. Aí ele diz assim no 7, mas para mim o que era lucro, isto considero por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade
do conhecimento de Yahushua ungido, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, ou em algumas outras traduções como esterco, para ganhar a Yahushua e ser chamado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que mediante a fé em Yahushua, a justiça que procede de Yahu, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo aqui, ele está abrindo mão de tudo quanto ele aprendeu por conta da sublimidade do conhecimento de Yahushua, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo quanto ele havia aprendido com Gamaliel, ele pegou tudo quanto ele fez na teologia de Gamaliel, no bacharelado, tudo quanto ele havia aprendido, ele considerou como esterco, ou seja, como refúgio, que para nada presta, diante da sublimidade desse que o vocacionou para levar a sua mensagem aos pequeninos e aos entendidos, para fazer com que ele, que era tudo, se tornasse louco, para fazer de um homem sábio louco, por amor dele mesmo. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, 10. (10, 11, 12 e 13). Diz assim: nós somos loucos. Paulo está falando isso, tá? Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós sábios, em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobre e nós desprezíveis. Então Paulo, um homem de status, da linhagem do rei Saul, de linhagem nobre, da tribo de Benjamim, um homem que estudou com Gamaliel, um homem letrado, segundo a lei, fariseu, hebreu dos hebreus, um homem orgulhoso. Ele aprove o Criador dizer: eu vou te mostrar, você com todo esse orgulho, eu vou te fazer ver o quanto importa sofrer pelo meu evangelho. Então Paulo agora está dizendo: olha, eu sou fraco em Cristo, vós sois fortes. E eu digo para você que me assiste: eu sou fraco em Cristo, vocês são fortes. Vocês que eu digo, bacharelado, pastores, teólogos, anéis e canudo debaixo do braço. Eu sou fraco, vós sois fortes. Não é isso que está dizendo aqui? Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sois sábios. Nós somos fracos, e vós sois fortes. Vós sois nobre, e nós desprezíveis. Então Paulo, com todo aquele orgulho judeu, segundo a lei fariseu, da linhagem de Benjamim, reconhecendo que agora ele era desprezível, somente por conta da vocação daquele que o chamou. E aí ele continua, o 11: até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nós afadigamos, trabalhamos com a nossa própria mão. Quando somos injuriados, bendizemos. É assim que a religião diz? Se eu sou servo, você contrairá câncer. Não é assim? O seu celular está amaldiçoado.
Se eu sou servo, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Ah, não mexe com o ungido do Senhor não, meus amados. Não mexe com o ungido do Senhor não, porque ele se acha ungido. Mas tudo bem. Nós nos fadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, está escrito aqui, bendizemos. Quando perseguido, suportamos. Quando caluniado, procuramos conciliação. Até agora temos chegados a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Então você vê um homem que estava numa posição elevada. Um homem que vem de uma linhagem nobre, que tinha muito conhecimento, que sabia fazer exegese, hermenêutica, interpretar e dar o que ele quisesse, e ia basear naquilo que ele podia, como sendo verdade para que você e eu viéssemos a crer, como tem feito esses líderes da religião, que tem manipulado a mente de vocês. Esse homem agora está dizendo que ele é considerado lixo. E hoje nós passamos pela rua e algumas pessoas que nos conhecem, lá vai o herege, lá vai aquele que nos abandonou, se desviou do caminho, lá vai ele, que não sabe fazer exegese. Lá vai ele, com a sua loucura. Suportai-me, pois, mais um pouco. Abre a sua Bíblia. Tem mais um verso. Na verdade, tem mais alguns. Abre a sua Bíblia em Lucas. Mas antes de abrir em Lucas, eu quero só dizer aqui de boca para vocês que ele fala assim: Pai, Mateus 11, 25. Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos foram ocultado esse conhecimento que hoje no século 21 tem sido dado, mas não tem sido dado por homem, tem sido dado pelo Espírito daquele que vos chama. E aí o versículo 26, ele diz assim: porque assim foi do teu agrado. Então eles fizeram teologia, e procura, e só acha letra, e não acha o entendimento da letra, porque assim o Pai quis ocultar deles. Abra sua Bíblia em Lucas 21, versículo 15. Eles estão procurando e não vão achar. Não vão achar porque foi oculto deles por conta de nós. E hoje ele chama aqueles pequeninos que não sabem falar. Não importa o seu grau de instrução, não importa a sua condição física, financeira, não importa se você tem ou não estudo. E aí vem esses caras dizer para mim que tem que fazer exegese. Faça exegese de si mesmo. Lucas 21, versículo 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. Então não adianta vocês se oporem. Vocês não poderão nos contradizer, porque todas as vezes que nos deparamos com alguém que ainda se encontra dentro da religião e nós queremos mostrar algo que se encontra na própria Bíblia que eles carregam, eles dizem: não vem com heresia não. Como que pode ser heresia se está no mesmo livro que ele carrega? Nós só estamos mostrando ele algo que nós vimos e que eles não vimos. Mas olha o que ele diz: porque eu vos darei boca e sabedoria,
e sabedoria, a que não poderão resistir, nem considerar, nem contradizer todos quanto vos opuserem. Aí ele diz aqui no 16: e sereis entregues até por vossos pais perante os amigos, e matarão alguns dentre vós. Então, nós somos os hereges, nós somos a escória da sociedade. Se nós, para você, somos desprezíveis, isso é porque aprove o Criador que assim sejamos. Abre a sua Bíblia em mais um versículo, em mais um capítulo de Coríntios, capítulo 3, versículo 18 a 23. E eu vou somente ler 1 Coríntios 3. (18 a 23). Ninguém se engane a si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias, na própria astúcia deles. E outra vez o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras, e tudo é vosso. 23. E vós de Cristo e de Yahweh. Aleluia. Essa é a mensagem que eu deixo a vocês, meus amados. A paz de Yahushua e um beijo no coração. Não deixe de compartilhar e até a próxima. Amo vocês do coração.